Olá pessoal, hoje a gente vai começar a fazer uma série de vídeos utilizando esse livro aqui, chama-se Torá. É o livro, é os 5 primeiros livros da Bíblia. E nesse volume que eu tenho aqui, além dos 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, há outros livros, mas que não vai ao caso agora. E o outro livro que a gente vai trabalhar vai ser esse aqui, o Zohar. Então a gente tem aqui 2 livros, como eu já mostrei. A Torá, que é o livro dos judeus, certo? E esse aqui chamado Zohar. Esse livro Zohar, por exemplo, é atribuído a um rabino que tinha por nome Shimeon Bar Yochai. Depois durante o governo romano na Judéia, logo depois da morte do Cristo, de Jesus, então os judeus viviam em perseguição. Segundo consta, eu vou chamar de lenda. Esse rabino perseguido foi condenado à morte, então ele escondeu-se numa caverna. E nessa caverna ele tinha a Torá com ele e começou a estudar. E nesse estudo foi revelado para ele alguma coisa a respeito da Torá. Então vejam o que ele diz no livro O Zohar. Esse livro, O Zohar, é também considerado como o livro do esplendor. Então veja bem, quem é a maior autoridade para falar da Torá? São o povo que escreveu, né? Porque se você faz uma obra, você que sabe os detalhes dela. E há muitas traduções da Torá, por exemplo, né? Que a Torá foi escrita com o hebraico antigo, né? E também alguma coisa do aramaico. Então o ideal é a gente ler no hebraico antigo ou quem sabe o aramaico, mas isso é difícil. Então a gente tem que cair nas traduções mesmo, para poder ter a compreensão, porque aqui nós somos ocidentais, brasileiros, né? A língua que a gente domina muito mal o português, e a gente sabe que todo livro, quando é traduzido de uma língua para outra, sofre alterações, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a palavra manga. Essa palavra manga se refere a manga de comer, manga de camisa, manga de candeeiro, não é? E até apelido de jogador, como um grande goleiro que a gente teve na nossa seleção brasileira no passado, chamado Manga. Então, já daí já fica meio difícil, às vezes, um nome Manga num contexto, a gente saber o que é. Porque o ideal é quando você lê, você tem que ler a parte literal, que é como todo mundo lê, é o que eu chamo de leitura cursiva. Mas dentro desses livros, principalmente esses livros ditos sagrados, como a Torá, a nossa Bíblia, por exemplo, os Evangelhos, eles têm a parte simbólica, que a gente deve procurar entender pela leitura simbólica, para depois chegar a um entendimento místico. Então vamos ver o que é que o livro do esplendor, que é esse daqui, de Simeon, que era um rabino, Simeon Ben Yochai, ele diz. Então eu coloquei aqui, eu tenho um extratozinho aqui pequenininho desse livro, do Zohar, algumas partes que ele pegou e colocou aqui, o autor desse livro aqui, tá vendo? O Zohar. O autor é o saudoso Gerson Scholem, pertenceu também à Universidade Hebraica, etc e tal. Então, quando a gente quer saber verdadeiramente alguma coisa sobre determinado livro, a gente tem que ir à fonte. Só a fonte é que pode dar a explicação certa. E não muitas dessas explicações que é espalhada pelo mundo,
por não judeus, ela às vezes não vai de acordo com a fonte, mas vamos à fonte. Veja o que ele diz aqui no Zohar, o Simeão ben Yohai. Mas antes de começar, esse trechinho é pequeno. Eu estou fazendo esse vídeo, vou fazer uma série de vídeos a respeito de alguns textos da Torá e também da nossa Bíblia, para mostrar alguma coisa, para chamar a atenção de vocês quando forem estudar. Então veja o que diz o livro dos Esplendores, que foi escrito, como a gente já falou, pelo Rabino. Isso, digamos assim, há 2000 anos atrás, né? Depois de Cristo. Era uma faixa assim de entre 150 e 200 anos, não é? E os hebreus estavam tomado o reino deles ali em Israel, justamente pelo poder romano da época, né? Se eu não me engano, era o imperador Tito que condenou esse rabino, que ele fugiu e escondeu-se na caverna. Mas vamos lá. Olha o que ele diz para vocês começarem a analisar. Ele diz assim, o título é esse: O significado oculto da Torá. A parte oculta da Torá, veja o que ele diz. O Rabino Simeão disse: caso um homem encare a Torá apenas como um livro que apresenta narrações e assuntos comuns do dia a dia, pobre dele. Essa Torá, apenas dedicada a assuntos corriqueiros, ainda que excelente, poderia ser consultada por qualquer um. E mais, há outros livros ainda melhores, no sentido de dominar as regras do universo. Mas a Torá, em todas as suas palavras, ela encerra verdades e supremos segredos, né? Então, vamos continuar. Vejam como se acha perfeitamente equilibrados os mundos superior e inferior. Aqui embaixo, Israel é controlado pelos anjos que estão acima, sobre os quais está escrito, abre aspas, quem converteu os teus anjos em vento? Salmos 104, verso 4. Quando os anjos descem à terra, usam paramentos, terrenos para poderem subsistir neste mundo. Mas se isso sucede aos anjos, o que dizer sobre a Torá? É a pergunta que ele faz. Reflitam. Em seguida, continuemos. Foi a Torá que criou todos os anjos e todos os mundos, e tudo se mantém por causa dela. O mundo não suportaria a Torá se essa não usasse os ornamentos do mundo. Assim, pois, as fábulas contadas na Torá correspondem às suas vestimentas exteriores. E pobre do homem que as vê como se fossem a própria Torá, pois esse homem será despojado de uma parte do que lhe cabe no mundo que há de vir. Pois Davi disse, abre aspas, abre os meus olhos para que eu possa perceber o que está por trás da tua lei. Fecha aspas. Isso a gente encontra em Salmos 119, 18. Ou seja, as coisas que estão subentendidas. Vejam agora, a parte mais visível de um homem são as roupas que ele veste. E aquele que tem uma pequena compreensão, ao verem o homem, só enxergam as suas roupas. Entretanto, na realidade, é o corpo. É o corpo do homem que constitui o suporte para as roupas. E sua alma é o suporte do seu corpo. Assim ocorre com a Torá. Suas narrações, que se referem a assuntos do mundo,
constitui os paramentos que envolvem o corpo da Torá. E esse corpo é formado pelos preceitos da Torá, que ele aqui chama Gufei Torá, abre parênteses. Significa corpos, princípios mais importantes. Fecha parênteses. Mas os que são verdadeiramente sábios, aqueles que servem ao mais alto rei e estiveram no Monte Sinai, percorrem o caminho inteiro até encontrar a alma, a verdadeira Torá, que é a raiz de tudo. Esses mesmos, no futuro, estarão aptos a penetrar na verdadeira alma da Torá. Vejam, pois, como é exatamente igual no mundo superior, com vestimentas, corpo, alma e superalma. Uma observação. Essa alma, vamos chamar de ego, e essa superalma de alter ego, que está acima do ego. Então, continuando. As vestimentas exteriores são os paraísos e tudo que neles existe. O corpo é a comunidade de Israel, que é o recipiente da alma, a qual, por sua vez, é a glória de Israel. E a alma da alma é o antigo, só um momento aqui, é o antigo ser sagrado. Todos esses elementos se concentram uns nos outros. Aí ele diz aqui, continuando o texto que vai terminar agora, ele diz: pobre dos pecadores que encaram a Torá como simples conto referente às coisas desse mundo, vendo, pois, apenas as vestimentas exteriores. Mas os justos que logram penetrar na verdadeira Torá são felizes. Eu podia chamar essa palavra aqui de Torá lei, não é? Lei. Aí, continuando. Assim, diz ele, como o vinho deve, para se conservar, permanecer em uma jarra, assim também a Torá necessita das vestimentas exteriores. Essas vestimentas são constituídas pelos contos e pelas histórias, mas de nós, exige-se que penetremos para além dela. Ou seja, essas vestimentas a gente tem que penetrar no corpo e depois na alma para atingir quem? O ser sagrado, a superalma ou alter ego. Essas palavras finais são minhas. Então, é isso, meus irmãos. Eu vou aqui dar uma paradinha rápida para dar continuidade. Só um momento.